Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. Chegamos em mais um capítulo dessa jornada intensa em Death Stranding 2. A Magalhães está ativa e podemos navegar entre áreas já habilitadas. Será que a gente pode fazer entregas ou será que vai ser um esquema mais ou menos igual ao da Fragile? E não para só por aí. A gente também tem a restauração do monotrilho e quem sabe através da rede sabermos mais sobre o Lu. Então já chega fortalecendo com like, inscrição e aquele comentário maroto aqui embaixo. Se quiser apoiar ainda mais, confere os links na descrição com os nossos afiliados e redes sociais. E claro, se perdeu algum episódio, tem playlist completa para te situar nessa trama incrível. Agora, bora seguir viagem. Vamos jogar? E aí, diversos players, como é que vocês estão? Todos bem? Todos felizes? Todos saudáveis? Eu espero que sim. Estamos aqui de novo, novamente, para mais um episódio aí de Death Stranding. Agora com a Magalhães a todo vapor. Vamos ver como é que funciona esse lance aí de poder navegar por todas as áreas que a gente já visitou, né? Vamos ver o que o nosso amiguinho do Man tem para dizer para nós. Sabe, eu tenho pensado no que aconteceu com Lu. A Fragile se sente culpada por aqueles acontecimentos trágicos. Se foi o Higgs que planejou o ataque, dá pra entender por que ela tá assim. Porque ela se culpa por fazer a coisa andar. Mas ela nunca vai deixar isso explícito. Vai guardar tudo e fazer cara de corajosa. Ela não fumava antes, fumava? Acho que foi um jeito que ela arranjou de se punir. A vingança dá início a um ciclo de violência. E é isso que o Higgs está buscando. Mas a Fragile está determinada a te ajudar na sua jornada, junto com o Lu, para você se recompor. E se ela acredita que engolir as emoções e bancar a comandante Durona é o melhor jeito, então ela vai. Pelo menos é o que eu penso. E eu sei que você entende o lado dela. A gente descobriu no último vídeo, né, que o Higgs está vivo, que tem uma seita e que provavelmente foi ele que deu cabo aí do plano, né? Mas enfim, vamos lá. Gostei da explicação que o Dullman deu aí. Pra tudo que a gente já viu até agora. O cara mascarado era o Higgs, né? Eu nem imaginava que ele usava poderes tão terríveis. Invocar um robô gigante com facilidade. Ele deve ter algo a ver com a instabilidade das correntes de Alcatrão. Mas você não precisa enfrentar ele sozinho, Sam. Eu te dou cobertura. É isso aí, mano. Você é tipo o Scarface do Batman, né? Só que realmente você fala. Sam, eu tô vendo mesmo Horizon Dreamer na sua coleção? É uma das melhores músicas do Daiichi Miura. Queria muito ouvir de novo. Ouvir e lembrar da minha família. Putz, pior que tem música agora, né, galera? Só que eu não posso colocar. Eu já tomei direitos autorais só pela música que entrou no meio da jogatina da outra vez, né? Da vez anterior. Sam, os bandidos são contra praticamente qualquer forma de mudança. Aí eu te pergunto, então como é que eles pegaram aquele dispositivo disruptor ou bloqueador quiral? Não é? É que pra fazer maldade a galera se empenha, né? Pensando bem, parece que dá pra criar playlists pro seu reprodutor de música. Se você tiver alguma sugestão, pode me falar, Sam. Nossa, isso é muito legal, né? Poder rodar a música enquanto você tá jogando, principalmente porque ele passa por lugares desolados, né? Às vezes não tem nenhuma musiquinha, não tem nada, só o som do ambiente. Mas infelizmente não vai acontecer aqui, galera. Eu não tenho mais nada pra dizer por enquanto. Perfeito então, amigão. Vamos lá. Então vamos nessa. Vamos ver o que a gente tem de novo aí. Ver se tem algum treinamento novo. 6 de 6, 8 de 8. Não. Então é isso aí, galera. Vamos pra superfície.
missão vai ser séria. E até parece que você tem esse A nossa moto tá ali, essas visões malucas aí. Sam, é o Charlie. Tem mais um pedido pra você. Ele tá como prioritário no terminal de entrega da DHV Magalhães. Tá, mas vamos com calma aqui que a gente tem uma série de coisas pra fazer que não deu pra fazer da outra vez, né? Ah, e Sam, a Fragile tá investigando sobre Lu. Enquanto isso, o Tarman está investigando sobre o robô gigante que te atacou mais cedo. Por enquanto, a gente quer que você se foque em estender a rede. É uma missão que só cabe a você. Com o crescimento da rede, vamos ter mais informações para ajudar nos nossos esforços. Você não pode prosseguir até a situação em West Fort Knot ter sido resolvida. Eles precisam de suprimentos adicionais urgente. Tanto que eles nem têm como preparar uma carga para o seu próximo destino. A ideia do próximo pedido é amenizar a situação. Você tem que fazer a mina ao norte de F1 e a estação de monotrilho de lá voltarem a funcionar e conectar o West Fort Knot. Depois disso, você vai entregar uma grande quantidade de materiais escavados da mina para o assentamento pelo trilho. Esse é um pedido complicado. Então, eu vou te dar os detalhes enquanto você olha o mapa. Enfim, eu agradeço se você puder priorizar ao máximo esse pedido. Beleza, estamos aqui. Uma escassez de materiais em West Fort Knot significa que eles não podem preparar a carga para seu próximo pedido. Para resolver isso, restaura o monotrilho e entregue 4.800 ligas especiais para a cidade. Materiais necessários para restauração de mineração. Então, beleza. Em breve deve ser possível estender a rede Kiral até o Observatório Ambiental do Norte. No entanto, devido à escassez de materiais em West Fort Knot, eles não podem preparar a carga para seu próximo pedido. Para resolver esse problema, foi solicitado que você restaure a mina ao norte da cidade e a estação do monotrilho dela e que as use para transportar os materiais produzidos pela mina até West Fort Knot. Os materiais necessários para restaurar a mina serão fornecidos pela DHV Magalhães. Entregue esses materiais no terminal da mina ao norte de F1 para restaurar a mina e o monotrilho. Após a conclusão do trabalho de restauração, produza 4.800 ou mais ligas especiais na mina. Depois use o monotrilho para transportá-las para a F1. Você também pode embarcar no monotrilho para facilitar a sua jornada. Deixar a mina funcional e entregar essa remessa de ligas especiais deve ajudar muito a aliviar a falta de materiais na cidade. Materiais necessários para restauração e mineração: 320 resinas, 720 ligas especiais e mineração 2.000 cristais quirais. Caracas, um monte de coisa nova, né? Vamos lá. Vou aceitar esse pedido aí. Certo, Sam. Vai ter que seguir várias etapas para concluir esse pedido. Para começar, pegue a reserva de materiais que te aguarda na DHV Magalhães. Leve eles para a mina ao norte de F1. O local foi marcado para você no seu mapa. E quando chegar lá, envie os materiais por meio do terminal local. Isso vai fazer com que a instalação volte a funcionar. Depois acesse o terminal de novo para iniciar as operações de mineração. Se der certo, uma quantidade grande de materiais será extraída. Então vai ter que entregar eles em West Fort Knot. Pode usar o monotrilho que se encontra na mina para facilitar sua vida. Quando chegar em F1, use o terminal de entrega para enviar os materiais para processamento e finalmente concluir o pedido. É só isso. Já pode começar a planejar sua rota para a mina ao norte de F1. Caraca, é só isso. Não é só isso. Iniciando criação de rota. O que é isso aqui? Uma praia de água rasa onde bancos de areia formam um caminho. Portadores relataram ataques de grupos de criaturas quirais nessa área. Uma área onde o solo é rico em quiralium e as correntes de alcatão subterrâneas ficam perto da superfície. Grandes cristais quirais costumam ser encontrados aqui por isso, especialmente nos bancos de areia e perto da mina. Tem umas coisinhas aí, né? Tá, então a gente vai passar por tudo isso aqui. E por fim, chegar no nosso destino. Esse aqui provavelmente é o monotrilho, né? Rota de entrega finalizada. Tá, o que eu falei que eu tinha esquecido é isso aqui, galera. Nessa área aqui,
observatório, eu deixei uma missão por fazer. Que envolvia uma mina também. Mas é porque eu esqueci. Então eu vou dar uma olhada nela enquanto eu reconstruo essa estrada aqui. 150 e 160 de cerâmica, isso aí. Dessa vez você vai entregar materiais pesados. Você pode transportar eles com um tricruzador ou com tratores flutuantes que já podem ser fabricados. Eles são ideais para transportar carga pesada por terrenos ruins para veículos. Se tiver bom para você, fabrique um e coloque os materiais nele. E quando não estiver usando o trator para carga, você pode subir nele e empurrar o chão com o pé para usar ele como skate. Mas lembre que tratores flutuantes precisam de cristais quirais para funcionar, então sempre os tenha. Beleza. Voltaram aí os nossos tratores flutuantes. Certo. Aqui, ó. Belezura. Vamos fazer um. É possível colocar carga em tratores flutuantes posicionados em campo. Maravilha, meu amigo. Temos aprimoramentos. Esse aqui que é novo, né? Mostra onde os projéteis lançados contra você, como granadas ou bastões, devem cair por meio de uma análise em tempo real dos movimentos do inimigo. Saber a área de efeito com antecedência permite que você evite ser atingido pela explosão. Se eu não me engano, isso aqui a gente já tinha visto, né? Mas estava com uma exclamaçãozinha, vale a pena dar uma olhada, né? Beleza, então, galera. Vamos dar uma ajustada nas cargas aqui. E sair. Isso aqui parece meio desorganizado, mas vai ficar tudo certo. Já peço desculpas para vocês de antemão, faz um tempão que eu não jogo. Porque eu tô trabalhando nas outras sagas, né? Elos sociais. A aba Elos sociais no menu SCS permite que você visualize várias estatísticas de jogo e veja as curtidas que você deu e recebeu de outros portadores. Forme um contrato de elo com quem você tem mais transações para aproximar a sua ligação e aumentar seu nível de conexão. Olha isso, aqui é uma atualização, galera. Não tinha antes, né? A aba de elos sociais. Quer dizer, ela tinha, mas ainda não tinha habilitado, né? Só tinha as mensagens. Bem, eu vou fazer, mas assim, eu não usava no outro jogo e muito provavelmente eu não vou usar aqui também. Tem as nossas fotos, as mensagens, né? A gente usava bastante essa aqui, né? De mensagens, né? Vamos lá, Frejaia tá ali. Bem diferente de dia aqui, né? Então vamos lá. Tem outro portador. Calma aí, Doman. Desculpa aí te cortar, cara. Então eu tenho que vir pra cá. E depois eu venho para cá. Aqui. Já que você colocou esse local na rede Kiral, talvez ele tenha achado que poderia usar os dados adicionais para fazer uma viagem segura. Quer ir lá e falar um oi? Portadores são entregadores autônomos. Eles não roubam cargas nem participam de comportamentos imprudentes ou possivelmente prejudiciais. Seja gentil com seus amigos portadores quando encontrá-los na estrada. Certamente, né? Absurdo, não tem nem como ser diferente disso. Então beleza, isso aqui tá um pouco diferente de como eu lembrava, né? Ixi, tá detonado ainda, eu achei que tava limpinho já. Tá nada, tá tudo sujo. Tá tudo zoado ainda. Cara, que doideira, né? Que o Higgs fez, caramba. E esses carros aqui, dá pra... Ah, será que dá pra pegar eles? Não, tá trancado. Mesmo esquema do outro jogo, né? Do primeiro. Mas vamos lá, sem enrolação. Sem enrolação porque o passeio hoje vai ser um pouquinho longo. Aquele polvo gigante bizarro. Recuperei os destroços do robô que o Higgs chamou e compartilhei os dados com a Drawbridge. É bem estranho, parece até que nem é uma máquina. A tecnologia dele é totalmente nova para mim. Que diabos é isso?
Parece que tem um Alcatrão dentro. É ele que fornece energia? Como é que controla isso? Tantos mistérios. Espero que nossos esforços conjuntos possam desvendá-los. Eu também espero. Tô mais perdido que todos vocês juntos. Pra não falar outra coisa. Beleza, vamos seguindo aqui. Então, eu tinha comentado que assim, eu tô fazendo a saga também do Mortal Kombat, né? Então tem que gravar, tem que editar. E aí acaba meio que eu fico super atolado de coisas pra fazer. E eu só quero jogar o Death Stranding quando eu estiver gravando pra vocês. Então, faz tempo que eu não jogo. Apertei o botão errado. Beleza. Vamos reativar essa estrada aqui. Aqui. Beleza. Aqui. Show. Bebam água, galera. Muito importante. Beleza, agora nós temos a nossa estradinha. Certo, nosso próximo ponto vai ser o observatório, né? Eu já marquei ali. Eu fiquei com essa missão na cabeça e acabei passando batido, mas eu acho que ela tá pendente. A gente já faz agora. Que eu lembro que tinha a ver com uma mina também. Quem sabe já junta o útil ao agradável, né? Valeu. Opa, tamo junto, Sam. Opa, tem aqui uma entrega para o observatório. Ah, eu tava pensando também numa estratégia para usar, para poder pegar item usando o carro. Aí eu pensei em usar uma arma elástica, sabe? Essas aqui. Cadê? Essa aqui não vai deixar usar. Olha aí, eles estavam preparados para o meu plano. Porque a gente consegue puxar, né? Mas agora que não dá para usar, meu plano foi pro buraco, não é? O pessoal tava à frente do meu tempo, olha aí. Não dá pra enganar o Kojima. Sair por aqui, porque se eu sair por ali eu vou derrubar tudo, né? Que nem eu já fiz uma vez. Opa! Opa, que bom! Bom que você estava me esperando, amigo. Vamos ver se eu tô viajando ou se tem alguma coisa por aqui mesmo pra gente. Beleza, vamos ver aqui o que a gente tem pra entregar, né? Essas coisinhas aqui, essas minúcias. Opa, é você. Sempre nos ajudando. Faço que posso, né, cara? Vamos lá. A gente já tinha dado como perdido. Se alegrou todo mundo trazendo isso. Boa. Vamos ver quantas estrelinhas a gente sobe, então. Eu sinto que esses dados vão ser úteis pra você. Por favor, aceite. Absorvedor de choques elétricos. Caracas, ó. Bateria nas costas. Mais pontos aí pra gente. A gente tá aumentando a sua alocação de materiais. Espero que facilite a sua vida. Opa, sempre bem-vindo, né? Exibindo sua nota de portador atual. Caracas, olha lá o elo. Subiu um monte, meu. Acho que é por causa daqueles elos sociais lá que a gente apertou, né?
Nossa, só os níveis aumentando. Nota de portador aumentada. Transportador virtuoso. Envie pedidos de ajuda automaticamente. Reforço de capacidade de contratos de elo. Aumenta a quantidade total de contratos de elo que o Sam pode formar. Acrescenta instâncias adicionais a um recurso já existente, aumentando sua eficiência. Olha aí. Reforço de capacidade. Maravilha, galera. Te mandei dados de um amortecedor de choque elétrico para pôr na mochila. Quando equipado, ele vai reduzir o dano sofrido por ataques elétricos. Além disso, ele consome a energia para recarregar suas baterias. Nem preciso dizer o quanto vai ser útil para você. Faz um teste um dia. É tanto recurso pequenininho que eu não sei se a gente vai chegar a usar tudo, né? Gostoso. Certo, vou ver aqui o pedido que eu tinha mencionado, ó. Pedido de baixa prioridade. Falei que tinha uma mina, envolvia uma mina, mas não é a mesma mina que eles falaram pra gente ir, ó. Mas eu vou dar uma olhada nesse aqui sim. Qual que é esse aqui? Ah, tá, vou focar nos de baixa prioridade e nos principais, né? Como a gente tinha combinado. Lembrando que eu vou dar uma editada nas interações, essas de entrega e tal, pra não ficar toda hora fazendo as mesmas coisas, né? No mesmo esquema que a gente fez no primeiro episódio, né? Death Stranding 1, no primeiro jogo, né? Então, vamos lá. Iniciando criação de rota. Pouca ideia, né? Vai direto com /rocks. Dizem que as valas em formato de labirinto causadas pela erosão que cruzam essa área se assemelham às costas do dinossauro com /sauros, que viveu aqui. As valas já serviram como uma rota de fuga útil para alguns portadores que fugiam do perigo, mas também causaram muitos acidentes e perda de cargas. Legal, vamos passar por aqui. Smoke Hill, uma área montanhosa onde atividades geológicas frequentes encheram o ar de fumaça. A oeste fica a vala conhecida como Kumbaha Rocks, onde os portadores costumam passar após atravessarem as colinas acima. Eu tô colocando as tagzinhas só pra gente identificar mesmo, tá, gente? Rota de entrega finalizada. Próximo passo. Aqui é pra restaurar a mina, né? Então vamos colocar no tricruzador. Aqui tem a personalização. Agora a gente consegue adicionar um componente novo aí, né? Que é esse aqui. Dispositivo que diminui o dano causado por ataques elétricos. A energia dos ataques recebidos é absorvida e usada para carregar a bateria do Sam. Genial, né? Mas a gente precisa de uma mochila nova, maior, né? Porque essa pequenininha aqui não tá dando, não. É muita coisinha para colocar, gente. E aqui temos aprimoramento. Mais memória, né? Quer dizer que a gente pode fazer mais coisas. Vamos ver. Dispositivo que analisa sua situação atual e automaticamente manda pedidos de ajuda para providenciar apoio para o próximo pedido. Se o pedido será atendido ou não depende da boa vontade dos outros portadores, mas pedidos de ajuda costumam resultar em novas conexões apenas para uso online. Ah, legal, você não precisa ficar pedindo, né? Aumenta a quantidade total de contratos de elo que o Sam pode formar. Formar um contrato de elo fortalece sua conexão com outros jogadores, permitindo o compartilhamento de mais estruturas e outros objetos. Diversas instâncias desta melhoria podem ser aplicadas, aumentando ainda mais a capacidade de contratos de elo. Isso é interessante ter, porque vocês viram que sobe bastante o level, né? Reforço de capacidade de contratos de elo. Aumenta a quantidade total de contratos de elo que o Sam pode formar. Formar um contrato de elo fortalece sua conexão com outros jogadores, permitindo o compartilhamento de mais estruturas e outros objetos. Diversas instâncias dessa melhoria podem ser aplicadas, aumentando ainda mais a capacidade de contrato de elo. E lá se foram as nossas experiências restantes, galera. Fechou, vamos dar aquela organizadinha, né? Pra não ficar nada jogado e bora. Pedido aceito. Então tinha mesmo, hein? Olha aí. Não estava maluco, achei que eu tava ficando meio doido. Então beleza, a gente tem estrada até aqui. Tem algum outro ponto de estrada para ser feito? Não? Beleza. Estrada para cá. Ó, a gente tem uma rota feita já, ó. Que bacana. Aqui não, né? Mas tudo bem, fazer o quê, né? Não se pode ter tudo de uma vez só.
Então, sobre a arma, infelizmente, a minha ideia não vai funcionar, porque a arma adesiva não pode ser usada. Que droga. Mas beleza. Tem um criptobionte novo, né? Bem, vamos lá. Sei que tem bastante coisa aí pra gente ver. A gente vai ter que ir vendo e fazendo, porque senão a gente vai ficar parado no tempo. Vou pegar a pista aqui pra gente não precisar gastar nossa bateria, né? Ó, a moto acelerou sozinha. Bacana. Ou será que eu apertei sem querer? Pode ter sido, né? Posso ter apertado aí sem querer. Calma, meus amigos. Não vem correndo assim não, hein? Vem correndo assim, pode dar ruim. Chegamos à espinha dorsal do dinossauro, que eu não vou conseguir falar o nome de novo. Aqui foi onde a gente derrotou um agrupamento aí de indivíduos suspeitos. Outra área ali, ó, de construção de estrada. Como a gente não tinha visto no mapa, eu nem trouxe material para colocar aqui. Vai ficar para a próxima. Deixa eu aproveitar e já colocar uma tag nela. Que aí da próxima vez a gente já vem preparado, né? Tricruzador aqui, ó, autopavimentadora. Vai ser a C. Eu até tenho uns materiais aqui, mas eu não sei se vai usar na mina. Então eu quero evitar. Tem um esquema que a gente faz uso remoto, né, dessas torres. Como é que era mesmo? Puxa no mapa, né? Aqui, ó. Aí dá pra usar ela remotamente, né? A gente já consegue ter uma vista, né? Eu achei sensacional isso. Caracas. Se poder usar remotamente a parada, meu, muito legal. Mas enfim, tô divagando aqui de novo, né? Esse jogo aqui dá pra se perder muito fácil, gente. Nossa. Mas eu acho que é isso aqui, ó, que a gente veio ver, ó. Beleza. Oi. Restaurar a instalação de mineração. Veja os materiais necessários para restaurar essa instalação. Selecione os materiais necessários para restaurar a instalação da sua carga. Caso não tenha materiais suficientes no momento, você pode contribuir com o que tem agora e voltar depois para adicionar o restante. Tipo uma estrada, né? Mas eu tenho, estou preparado. Aí, ó. Era só isso? Voltou a funcionar. Hora de avisar a equipe do Observatório Ambiental do Oeste. Nossa, bastante material aqui, né? Pra gente pegar. Sam, quando a gente chegou, você notou a placa pedindo ajuda com a restauração da estrada? Já que estamos aqui, vamos minerar um pouco? Assim a gente consegue os materiais para finalizar o trabalho. Vamos sim, eu só preciso entender o que minera aqui e como minera, né? Porque eu não faço ideia. Mas vamos ver sim, Doman. Caramba, sem miséria, né? A matéria quiral aqui, caramba. Podia ser assim no primeiro também. Primeiro eu tinha que lutar com criaturas gigantescas pra ter o suficiente, né? Vamos ver como é que funciona então. E o que ele minera aqui, né? Após contribuir com os materiais necessários, a mineração começará e mais materiais serão produzidos. Use cristais quirais para minerar materiais. Depósito de instalação. Compartilhar carga com outros portadores e aprimorar mina. Beleza, então dá para aprimorar e minerar. Envie os materiais.
Boa, vamos lá. Precisa de 800. É, tipo, fácil assim? Que é isso aqui? Eu não queria ter soltado a mochila, mas ok. Cerâmica. Eu queria saber o que era. Ah, são cerâmicas, galera. Caramba. Mas eu achei que eu pudesse escolher o que eu queria minerar. Vamos ver. Acho que não, né? Ah, aqui deve ser tipo só cerâmica, né? É isso mesmo, ó. Materiais minerados, cerâmica. Ou será que ali é o histórico do que foi minerado? Enfim. Acho que aos poucos a gente vai entendendo, né? Aqui estão os materiais. Vou colocar na mochila. Vou colocar você no tricruzador. Assim eu consigo levar os dois e já ajudar na montagem da estrutura ali da estrada, né? Interessante, galera. Aqui tem alguma coisa. Nossa, mais cerâmica. Será que cabe? Excede a capacidade. Então vai ficar aí. Não posso fazer nada. Só lamento. Deixa aqui que alguém vem aqui e pega. E por fim aprimorar ligas especiais. Então tem que vir aqui com outro material para poder dar um up. Ah, bacana. Achei interessante. Só tem que entender melhor como é que funciona. Mas a gente vai entender na medida que a gente vai fazendo o uso, né? Vou voltar pro Czinho ali. Para fazer a estrada. E tem ali também a devolutiva, né? No observatório. Vamos ver. Tem uma paradinha no observatório aqui que é isso? Não entendi. Ah, vamos lá. Galera, eu tô muito perdido, de verdade mesmo. É muito ruim começar a jogar uma parada e depois jogar outra e aí não voltar a jogar a tempo, sabe? Fico muito confuso. Pelo menos comigo é muito confuso. Então me perdoem se eu tiver meio bagunçado. Mas aos pouquinhos a gente vai retomando o que precisa retomar aí. Então aqui precisa de... Caramba, é cerâmica pra caracas, hein? Nossa, eu não vou conseguir concluir não. Precisa de mais. Legal que agora a gente troca materiais, né? Um tipo de material por outro tipo de material, né? Oh, como assim? Tinha mais item, eu não pus? Ih, juvenil, hein? Caracas. Aí, agora sim, ó. Me desculpem, galera. Mais um tequinho de estrada aí pra gente. A ideia é deixar tudo certinho com essas estradas, porque facilita demais o nosso transporte, né? Então, fechou. Nós temos aqui a missão principal e destino do pedido de baixa prioridade. Reporte-se para o terminal de... Ah, tá. Tem que voltar lá para falar para eles que a gente fez. Agora com a estrada é de boa, né? Só vim aqui a milhão. Preciso comprar uma bota nova. A bota já tá detonada. Comprar, ó. Fabricar. Essa palavra nem me pertence mais. Comprar. Mas tudo bem, tudo bem. Estou num período aí que eu vou entrar de férias no trabalho regular. Então... vou ter um pouco mais de tempo para elaborar melhor no canal, então logo logo vocês vão ver aí vários vídeos novos sendo programados, né? Como eu falei para vocês, eu quero ter uma gameteca para assim, para deixar de legado mesmo, pra gente ter vários jogos para ver, quando quiser ver, enfim. Então, nas minhas férias estarei trabalhando. Eu espero que vocês gostem. Oi, gente, tudo bem com vocês?
Tudo bem? E aí, beleza ou não? Essa é pra você. Dá uns likes aí, vocês trabalham muito bem. Parece que tá meio cansados. Entregar e reportar. Que bom que você veio até aqui, Sam. Tá bom. Vamos ver esse pedido. Opa, logo um S, hein? Oraçãozinha, é? Valeu mesmo. Restauraçãozinha não, meu irmão. Coloquei o negócio no ar de novo. Você é um portador e tanto. Uma alma generosa e esforçada que merece esses dados. Olha aí, level 2 agora, hein? Mais experiência, beleza. Mais espaço na banda. A gente tá aumentando a sua alocação de materiais. Espero que facilite a sua vida. Facilita, opa. Exibindo sua nota de Quanto mais melhor, meu amigo. Ó, mestre virtuoso. Agora que eu vi que tem uma subcategoria. Operador virtuoso. Você recebeu o seguinte apelido, operador. Maior período de curtida. Aumenta o período para dar e receber curtidas. Otimiza a melhoria do maior período de curtidas, aumentando sua eficiência. Caracas! Otimiza ainda mais a melhoria do maior período de curtidas, aumentando sua eficiência. Embaixo da categoria, do número, você tem o que tá, ó, mestre, virtuoso, silencioso. Legal. Fiquei tanto tempo sem jogar que tem um monte de atualização que eu não tinha visto. As minas podem dar um fornecimento constante de recursos naturais. E com matérias-primas assim à disposição, ficaria mais fácil para você fazer as entregas. É um bom motivo para restaurar qualquer outra mina que você encontrar mais pra frente pelo caminho. Tem outras minas? Ah, sim. Ao norte daqui tem minas ainda maiores. Antes dava pra achar minas ativas espalhadas por todo o continente. Por causa da febre do ouro, sabe? Pelo que sei, a rede ferroviária era bem extensa antes do Death Stranding. E os trens de carga, totalmente cheios de minerais preciosos, viajavam dia e noite. Preciso mencionar que a gente está desenvolvendo um novo sistema que é um tipo de sucessor das antigas ferrovias. Se você for pro norte, vai conseguir ver. Beleza, é pra lá que a gente vai. Esse é o diagrama de um esqueleto de combate aprimorado. Note que a redução de dano e eficiência da bateria foram melhoradas. E quando for transportado, vai ocupar menos espaço do que antes. A potência aumentada também permite que você manipule as cargas com mais facilidade. É impossível não se apaixonar por essas vantagens. Mas as nossas pesquisas ainda não acabaram. Com a sua ajuda, podemos avançar ainda mais. Se cuida. Você também, carinha. Oi, a galera foi embora. Ó, galera. Nem deu pra se despedir, puxa. Vamos ver aqui. Pedidos só sobraram os padrões, né? Que a gente vai deixar, fazer depois. Os padrões é só pra aumentar as estrelas mesmo, né? Pegar, se for igual Death Stranding 1, pegar mais arquivos de texto sobre as histórias e tudo mais. Mas a gente vai fazer um novo esqueleto aí pra nós. Tem os itens novos, né? Porque o nosso é level 1, né? Então vamos colocar aqui um level 2 pra gente, porque a gente merece, né? Beleza. Equipar esqueleto ativo. Show de bola. Vamos receber materiais também. Materiais Kirai são sempre muito bem-vindos. Show. Não tem nada aqui. Vamos ver se tem cargas. Pegar as cargas que a gente vai para o lugar, tá? No caso aqui a gente não vai para esse lugar, então eu vou deixar as cargas aqui não. Eu vou entregar para outra pessoa enviar, né? Aqui nessa opção de repassar a carga. Não tem por que ficar parada, né? Agradecemos seu serviço no transporte dessa carga. É só porque eu não vou fazer que ela não vai para algum lugar, né? Então fechou. Aqui todos os diálogos foram feitos. Deixa eu só gerenciar minha mochila. Cadê? Onde que era que fazia, gente? Fica aqui? Não.
Não lembro onde é. Acho que é aqui. Ah, aqui, beleza. Dá pra gente enviar direto as coisas sempre... Aqui, ó. Doar para outros jogadores. Vou doar, né? Vai que alguém precisa. Toda contribuição é bem-vinda. Beleza. Toda contribuição é bem-vinda. Porque ajudar não dói, como diz o Gato Félix. É o quê? Doar para outro jogador. Obrigado pela cooperação. Toda contribuição é bem-vinda. Maravilha. Certo. A gente tem pedidos de ajuda por aqui? Ai, tem um monte de pedido de ajuda. Recupere 2 fragmentos de portal tunelar. Ah, na verdade não tem um monte não, só tem desse cara, né? Aí tem de um monte de amigo nosso, né? Mas esses aqui eu nem vou me dar o trabalho de fazer, tá, gente? Mas esses aqui é legal a gente fazer num futuro próximo aí. Eu vou pensar numa forma legal da gente incluir na nossa jogatina. Mas não vai ser agora. Aí, vamos voltar aí pela estrada recém... Nem sei como agradecer, Sam. Eu também não. O que você tá correndo aí que nem um doido, amigão? Vamos lá. Então eu vou voltar lá pra base F1 pra gente dar continuidade e fazer a ativação da outra mina e monotrilho, né? Pra gente finalmente aí conhecer o monotrilho. Dar uma progredida na história. Porque até agora a gente não progrediu, desde o momento que a gente começou, né? Eles não voltam mais, os galera daqui? Estão apagadas ainda? Não que eu esteja com saudade, tá, gente? Não é isso não, mas... eu tenho a sensação de que... eles se meio que reativavam mais rápido antes. É, a minha ideia do elástico, da arma elástica, realmente ia ser muito roubada, né? Aí eu dava um tiro aqui, ó, já pegava lá da estrada. Faz sentido eles não permitirem mesmo. Ia ser muito sacanagem, né? Pô, gente, se eu tivesse de carro, ainda levava vocês, viu? Foi mal mesmo. Vou ficar devendo. Tchau. Nossa, tem bem mais do que no primeiro jogo, né? No primeiro jogo aparecia 2 por vez. Via de regra. Isso aqui é material? Caracas! Material jogado assim? Vem comigo, então. Vou te dar um lar. Sempre pegar essas cargazinhas que estão jogadas, gente, porque já ajuda, né? Nas estrelas. Passando perto mesmo. Caramba, eu tô inconformado que eu não vou conseguir usar a minha estratégia. Não é aquela coisa que você fica pensando por dias, aí você fala, ah, eu vou testar, vou testar. Ainda bem que era só um teste, né? Esses itens eu acabei deixando aqui porque eu pensei que eu já tinha usado. Eu já vou pegar também, levar lá pra reciclar de repente, né? Da nossa luta contra um robô gigante. Que eu não entendi muito bem qual é que é a do robô ainda, viu, gente? Na moral. Meio robô... tem alcatrão dentro, sei lá. Tava me esperando, moça? Foi mal aí deixar você esperando, poxa. Não é minha intenção, não. Entregar aqui. Beleza, materiais de reparo, drogas inteligentes. Bom que tá tudo muito rápido, nem precisa fazer muitas edições. Facilita bastante. Muito obrigada por ter vindo. Me dá um minuto para checar os pedidos? Achou coisas que tinha sumido, né? Ah, achei que não tinha mais jeito. É o que eu faço nas horas vagas.
Aí, ó. Quase 2 estrelas, hein? Fizemos grandes avanços na nossa pesquisa graças a você. Se não se importar, queremos te dar isso. Olha aí, módulo de bateria nível 1. Mais experiência. Ó, melhorou a banda. Vai aumentar a quantidade de materiais que pode retirar. Boa, maravilha. O mais melhor. Sua nota de portador atual. Ih, dessa vez não subiu nada, né? Elo de reforço. Aumenta o número de objetos compartilhados dos mundos entre jogadores. Otimiza a melhoria elo de reforço, aumentando sua eficiência. Reduz o tempo que os pedidos padrão passam em espera. Caramba, é muita coisinha, né, gente? Caracas. Eu mandei dados sobre uma unidade de bateria para usar nos seus veículos. Vai aumentar bem a capacidade e você também vai poder equipar várias unidades. Vai ser muito útil se você estiver pensando em fazer uma viagem mais longa. Dá uma testada na próxima vez que for customizar alguns dos seus possantes. Pode te ajudar a ficar longe de encrenca na estrada. Beleza, então. Quando eu for fabricar alguma coisa, já sei que... Aliás, nem preciso fabricar, né? Só dar uma olhada aqui já tem como... Ah, esse aqui não dá pra personalizar. É porque esse não é meu, será? A gente só consegue personalizar o nosso, né? Ou será que na motinha não dá pra colocar bateria extra? Pode ser também, né? Mas enfim, isso aí. Então nós temos aqui, recupere cargas misteriosas de perto do portal tunelar, entregue novas amostras alimentícias completas. São pedidos padrão. Então, vamos lá. A gente precisa levar alguma coisa, né? Pra cá, pra poder dar um up na missão aqui, né? 720 ligas especiais e 320 resinas. É o que a gente precisa levar. A gente já viu que é melhor levar a mais porque a gente usa, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Receber. Opa. Pegar todos os cristais quirais. Resina, que ela vai precisar, né? Tá, resina aqui. Ih, caracas, é uma pesada a parada, meu. Quanto que era? 320? Eu não lembro, caracas. Deixa eu dar uma olhada de novo. Vamos olhar de novo. Vamos lá. 320 resina, 720 ligas especiais, tá. Provavelmente não vai dar pra ir de veículo, né? Por isso que eles já deixaram as coisinhas aí em volta pra gente usar, né? Vamos de novo. Receber itens, beleza. Resina 320. E ligas especiais 720 vai precisar. Então, 2 dessa aqui já resolve. Vou colocar na arma privada, descarregar. Bem, estamos preparados e munidos das coisas que nós precisamos para fazer o que é preciso. Então, vamos lá. Eu tô levando um trator flutuante porque eu não sei se o carro vai... se a moto vai aguentar até lá onde a gente precisa chegar, né? Então, já vou prevenido, né? Como diz aí, uma pessoa prevenida vale por 2, né? Nossa, tô indo pro lugar que não tem como sair, quer ver? Ah, tem, beleza. Ah, aqui tá limpinho, é só aquele lado lá que tá uma porqueira. Ó, já achei um lugar de estrada ali, ó. Já vou deixar marcadinho. Pronto, beleza. E essa cápsula aqui é o bebê, mas não é o bebê, hein, galera? Não sei, tô começando a ficar angustiado com essa situação, sabe? Eu não vou pegar nenhum item porque eu não sei se eu vou ter espaço. Vai ter um tremor, hein? Ih, caracas. É mesmo, a gente não viu como é que é quando a gente tá perto de algum lugar, né?
Nossa, eles cospem itens. Muito bom. Aí é amarelo, hein? Oh, os desastres naturais causam problemaços aí, hein? Ficar de olho. Arrebenta todas as estruturas e tudo mais. Então, com esse monotrilho aí vai ajudar bastante, né? Porque imagina ter que passar toda hora por esse lugar aqui. Ah, credo. Que isso? Que isso? São enguias. Não, Sam, por que você saiu? Tá maluco? Vai que essas enguias te pegam, cara. Não, não, não. Pode ficar na motoca aí, irmão. Eu apertei o botão errado, galera. Eu tô ainda com os comandos do outro jogo na cabeça, sabe? Aí, beleza. Será que aqui dá pra passar direto? Parece ser bem longo, né? Nossa, essas câmeras estão me matando. Desculpa aí, galera. Tô deixando vocês maluquinhos também, né? Prometo não ficar girando elas muito, tá? Mas é que eu preciso enxergar pra onde eu tô indo, né? Ó, pra lá já não tem mais conexão, ó. Aí aqui já era, se ficar sem bateria, se ferrou. Dá pra pegar essa caixa? Vamos ver. Ah, dá. Beleza. Pelo menos o Sam consegue gerenciar as caixas enquanto a gente tá no veículo, né? Nossa, mas tem muita matéria quiral aqui jogada, né? Tô reclamando não, galera. Quanto mais, melhor. Porque tem aquele esquema de deixar o peso mais leve, né? Ah, só segurar o botão que ele já pega, tá? Será que a gente podia ter vindo de monotrilho? Eu vacilei? Pode ser, né? A gente tá quase 10 mil de matéria quiral. Mas é porque só aqui vai 2.000, né? Eles já estão calculando com essa necessidade, né? Medidas protetivas supremas. Armas detectadas. Esteja ciente de que o uso delas é totalmente proibido nas instalações. Beleza. Nossa, parece uma base, né? A mina. Ela tá desligada, né? Vamos desligá-la. Puxa, peraí que fiz caquinha aqui. Bom, agora vai. Restaurar a instalação de mineração. Então, ligas. Resina. Aí, beleza. Agora vai, hein? Muito bem, Sam. Nunca vi um monotrilho funcionando antes. Pensa nas coisas que ele pode carregar. Certo? Que tal a gente extrair alguns materiais, então? Certo. Beleza. Ó, daqui já dá pra usar o monotrilho direto, né? Vai direto pra Westford. Eles têm alguma coisa já no esquema. Coloca aqui na mochila e a moto vai ficar aí, né? Aprimorar a mina, precisa de resina e ligas especiais. Materiais minerados, ligas especiais. Seria o caso de colocar resina, né? Eita, preula. É muito, hein? Muito bom, Sam. Agora, tudo que você precisa fazer é colocar os materiais extraídos no monotrilho para o transporte. Ah, entendi. Começar acessando aquele terminal de entrega. Tá, beleza. Ainda bem que o Dolman tá aí pra gerenciar as paradas.
Coloque cargas e veículos no monotrilho ou embarque por conta própria. O monotrilho também pode ser enviado deste terminal. Ah, tá. Eu posso enviar o monotrilho sem entrar nele. Bacana. Aí tem 2 paradas, né? Cara, que legal. Colocar carga. Colocar o veículo. Caracas, dá pra pôr o veículo. Então a gente vai deixar a moto aqui, não. Colocar as cargas. Aí ele faz um vagãozão, né? Bacana. Dá pra pôr as nossas cargas também. Caracas, muito bom. Nossa, realmente é uma baita de uma mudança, né? Essa carga aqui. Põe aí dentro também, já tá aqui, né? Eu podia ter pegado todas as caixas, né? Vacilei. Beleza, vamos colocar a motoca também? Pra testar, né? Não foi? Ah, já foi, beleza. Ah, não. Vou fazer o seguinte. Ah, eu vou voltar de monotrilho pra gente ver como é que é. Quaisquer unidades de carga colocadas no monotrilho voltarão aos locais originais. Ah, tá. Então é assim, a gente faz a seleção e já segue viagem. Não tem como fazer diferente disso, né? Tipo, deixar e ver depois. Legal. Então, vamos nessa. Olha aí o menino Sam, andando de monotrilho. Ah, a gente fica mexendo. Oh, será que dá pra usar equipamento? Ah, não dá. Dá pra pular. Caramba, meu. Nossa, que doideira, né? Os itens. Nossa, se desse pra usar uma arma elástica aqui, hein? Ah, aqui são as paradas, ó. Parada aqui. Oxe, que é isso? Ah, tá voltando. Ufa, pensei que ia bater. Ai, caramba. Meu, que bacana. Só que aí você tem que participar da viagem inteira, né? É igual as tirolesas, né? Tirolesa era assim também. A gente tinha que ficar vendo, né? Pô, gostei, achei bem bacana. Bacana mesmo. Bom que já dá pra levar os itens pra fazer o upgrade da mina, né? Aí, fim do passeio, galera. Tipo parque de diversões. Aí já tá a moto ali, bacana. O monotrilho foi colocado em seu armário privado. A carga... Beleza, vamos entregar então. Certo, tá aqui. Tem as drogas também. Podia ter pegado os outros itens também, vacilei. Nossa, é coisa, hein? Caracas. Você conseguiu restaurar um monotrilho mesmo? Perfeito. Com ele funcionando, você vai poder transportar materiais das minas. Certo. Ah, desculpa. Vamos ver esses materiais que você trouxe. Eu não preciso ir junto, tá? Pelo que eu entendi lá, eu posso só mandar os materiais. Olha só pra tudo isso. Tenho certeza de que a gente não vai precisar se preocupar por um bom tempo. Olha, com ligas especiais eu acho que não. Agora a gente tem um carro, hein? Uma picape. Um sonho realizado, isso surgir aqui na nossa porta. A gente tinha perdido a esperança, mas você animou a gente. Aí, mais uma estrelinha. Ih, agora começou a ficar apertado, hein? Subir as Parece estrelinhas. que a gente tá sempre te pedindo ajuda. A gente quer te retribuir o favor com esses dados. Valeu, já. Level 2 já, tá bom. Aprimorou ali o paz. Largura de banda. Eu queria te avisar que a gente vai aumentar a quantidade de materiais que pode retirar. Caracas.
Exibindo sua Aumentou bastante, né? Aumenta a maneabilidade do trator flutuante ao usá-lo. Ah, toma uma coisinha como sinal de gratidão. Eu consegui eles pra você. Achei que fazia o seu estilo. Não foi fácil de achar. Dizem que é item de colecionador. Olha aí, ganhamos presentes. Ganhar presente é sempre bom, né, galera? Ah, são óculos. Pino 01, óculos escuros lançados como parte da coleção 2024 da Gentle Monster. Tem uma estrutura balanceada, formato quadrado e aro preto simples. A parte da têmpora é adornada com detalhes metálicos icônicos. As lentes especiais bloqueiam a luz solar direta e refletida. Chique, hein? A gente agradece mesmo a sua ajuda. Não querendo ser óbvia, mas vai ser preciso uma quantidade enorme de recursos para consertar as outras estradas e monotrilhos. Pelo menos com o monotrilho funcionando, você pode trazer cargas grandes de materiais com um mínimo de esforço. Isso vai ajudar muito a fazer as outras seções voltarem a funcionar. Agora a gente pode fabricar picapes off-road, aliás. Eu mesma gosto muito delas. Uma picape off-road? Ah, é um veículo grande de 4 rodas. Tem bastante capacidade de carga para os portadores mais dedicados. O assento do motorista é propositalmente elevado e exposto. Isso permite que o motorista veja os arredores com facilidade e ataque inimigos com armas pequenas, se precisar. Você pode até customizar ele. Dá para fixar as peças que você quiser. Ainda tem muitas em desenvolvimento, mas você vai receber os dados delas assim que estiverem prontas. Os diagramas desse veículo já foram compartilhados com todo mundo na rede Kiral. Ou seja, outras pessoas devem começar a projetar muitas peças novas. Olha aí. Tem outras linhas de monotrilho? Claro! A rede de monotrilhos era ampla e antes passava por uma boa parte do litoral da Austrália. Mas a exposição a tanta chuva temporal a deteriorou muito. E com a ameaça constante das EPs e grupos armados, a gente não conseguiu reparar os danos. Se você encontrar um assentador de trilhos, forneça a ele todos os materiais que puder. Qualquer contribuição faz diferença. Enfim, leva isso em consideração. Pode deixar. Sua ajuda foi muito valiosa pra gente, Sam. Você tem sido um raio de sol num dia nublado. Você salvou o dia, Sam. As pessoas daqui agora têm suprimentos de sobra pro que precisarem. Elas vão poder preparar a carga da próxima entrega também. Mas primeiro, eu queria te falar algumas coisas sobre Lu. Volta pra DHV Magalhães pra gente conversar. Pedido concluído. Beleza, esse vai ser o nosso término de hoje, galera. Vamos dar uma olhada aqui no que nós temos. Os mesmos pedidos de antes, tranquilo. Então, para progredir na história tem que ir até lá. Agora a gente tem o monotrilho, né? Transporte cargas e veículos por ferrovias ou suba a bordo você mesmo. Então daria aqui, por exemplo, ó, para mandar para cá, né? Colocar uma carga de ligas e a outra lá que eu esqueci, resina, né? Que precisa para fazer o upgrade. Aí manda para lá faz o upgrade. Bacana, né? Eu gostei da ideia, dá para trabalhar bem. O que mais nós temos aqui? Todas essas partes pequenas de mexer nessas opções eu vou começar a editar, tá, gente? Para não ficar onerando o tempo de vocês. Vai ser igual nos outros vídeos. Eu vou fazer tudo em off, aí eu edito e mostro para vocês só a parte de uso mesmo, jogando e tal. Aqui não temos nenhum carro, mas dá para fabricar um, né? Tá aqui a picapezinha, a gente chegou a usar, mas usou dos bandidos, né? Vou montar uma depois para nós. E os itens, né, galera? E agora tem item aí pra dar com pau, né? Mas beleza, tudo ao seu tempo. Aqui vou só repassar a carga que eu peguei, né?
Passar a carga, beleza, porque eu não vou entregar. Agradecemos seu serviço no transporte dessa carga. Então a gente fica combinado assim. Eu vou fazer umas edições pra gente ter o mínimo de... Oxi, isso aqui tá jogado aqui. Bem na frente da estrada que eu vou passar. Pra ter o mínimo de perda de tempo da parte de vocês. Porque vocês já viram como é que funciona essa parte de ficar trocando itens, né? Então não precisa ficar fazendo toda hora a mesma coisa, né? Olha aí, temos mensagem. O monotrilho voltou à ativa. O meu sonho se realizou. A gente pode usar o monotrilho para transportar grandes quantidades de cargas e materiais, até mesmo veículos. Mas esse é só o primeiro passo. Se continuarmos a restaurar a rede de transporte desse continente, as pessoas e as mercadorias logo voltarão a circular como antigamente. A galera ficou animada, um monte de gente participando. Para restaurar o trilho do monotrilho, basta contribuir com os materiais necessários para os assentadores de trilhos. Eles vão estar presos aos pilares do monotrilho. Após restaurar uma seção do trilho, poderá usá-lo como uma tirolesa para ir de um assentador para outro. Tirolesas são uma boa maneira de transportar os materiais para assentadores de trilhos mais à frente. Também é uma boa maneira de se mover quando estiver fazendo entregas regulares. Portanto, não deixe de experimentar. O monotrilho pode ser usado para transportar matérias-primas da mina, né? Isso vai facilitar muito a restauração da estrada. Boa! É quase como se o Death Stranding nunca tivesse acontecido. O portador tá dando uma nova vida para esse continente. Muito bom. Pessoal animadaço, né? Caramba. Vamos ver se a gente consegue esticar um pouquinho mais os nossos elos. Contratos de elo. Ih, não aparece? Ah, tá. Tem umas coisinhas aqui. Contratos de elos, novas conexões. É a galera que eu tenho, né? Nada de novo aqui. Contratos de elo. Coleta de carga, curtida. Ah, dá pra dar múltiplas curtidas. É o que as pessoas fizeram pra mim, será? Eu não entendi, mas vamos que vamos. Vamos participar, né, galera? Estrada. Nível de conexão ampliada. Eu acho que são pessoas que participaram de alguma forma do jogo, né? Comigo aí, no caso. Então, beleza. Aqui são as novas conexões, que é para criar novas, né? Mas a gente já viu que é legal fazer isso, né? Ah, já dá para dar uns likezinhos, ó. É sempre bom, né, galera? Se tá aqui é por algum motivo, então use. Nem que seja só para aumentar o level lá, pra gente ganhar mais experiência. Quanto mais, melhor. Aí aqui acabou. O seu limite de contratos de elo foi atingido. Exclua um contrato de elo existente para adicionar um novo. Não vou excluir nada. E são as novas conexões, as que a gente já tem. E é isso aí. Beleza, estamos aqui. Opa, tem que deixar o carro, né? Deixar o veículo, deixar o carro. Não tô com o carro na cabeça. Ah, não é aqui, não. Oxi, é aqui, né? Pra já finalizar. Beleza. E aí, Sam? Como você tá? Tenho novidades pra você, se tiver tempo. Você ficou sabendo mais sobre Lu? Investigamos a mensagem que o Deadman deixou no laboratório. Sobre a existência de outro BB-28, não Lu, que de acordo com os registros, foi desativado há 4 anos. Você e Lu se conheceram há mais ou menos 2 anos. Quando passaram pra você um bebê que antes estava com um descarte de corpos da Bridges. E juntos, vocês viajaram por toda a América do Norte. O Deadman e todo mundo da Bridges chamavam Lu de BB-28. Isso, porque era o número de série de Lu. Então, a gente encontrou o registro do depósito de bebês. Ao cruzar os dados, confirmamos que depois que o BB-28 foi desativado há 4 anos,
Lu recebeu o mesmo código e ficou no depósito. Então o que você está dizendo é que em vez de receber um código novo, Lu herdou o antigo? E quanto à mãe de Lu, depois da cesariana, parece que ela faleceu. E isso resume o que a gente conseguiu descobrir recentemente. Sem o suporte de uma matrimorta, faz sentido terem mantido Lu de reserva. Mas ainda não fazemos ideia de quem aprovou a transferência do número de série, nem dos motivos para isso. O Higgs disse que eu tô por fora de umas coisas. Será que tem a ver com isso? Eu acho possível. Quero saber tudo sobre Lu. Tá caindo no jogo dele, Sam. O Higgs quer exatamente que você se prenda ao passado. Quero saber de onde Lu veio. Eu preciso. Se quer mesmo, Sam, vou investigar. Enquanto isso, melhor você descansar antes da próxima missão. Se acordar assim é uma mancada, né? Beleza. Sam, é o Charlie. Tem um novo pedido disponível e vou te passar o seu próximo destino. Acho que a Fragile quer falar com você também. Vá ao terminal de entrega em West Fortnite para aceitar um pedido relevante. Sam, parece que o Tarman resolveu deixar uns livros pra você. Bem ali, perto da cama. Ler é um jeito maravilhoso de se distrair. Garanto. Oxe, tem mais coisas então pra gente descobrir? Vou dar uma olhada, né? Antes de fechar. Então temos aqui leitura agora, olha aí. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Moby Dick. É o filho do Tarman. Ele deve ter deixado a foto aqui pra manter em segurança. É uma recordação importante. E se a gente levar pra ele? Cara, eu faço a mesma coisa. Eu coloco os marca-textos, marca-páginas assim e depois eu esqueço. Tá, vamos dar então pra ele, né? É dele? Achei essa foto no seu livro. É o seu filho? Obrigado. É. Tá em algum lugar lá fora, guiado pelas correntes, com a minha mão direita. Graças à minha conexão com essa parte que falta, que prevejo os movimentos do Alcatrão. Algo similar a uma dor fantasma. Quer ouvir a história? Claro. Há muito tempo eu atuava como médico e pesquisador de geofísica. As correntes de Alcatrão eram um de meus focos naquela época. Este lugar foi criado só para facilitar meus estudos, na real. Chamamos de Draga Hidroalcatrônica Veicular Magalhães.
Um veículo perfeito para ir atrás das criaturas que se desenvolvem no Alcatrão. Outra via de pesquisa, pode-se dizer. Chamamos de mamíferos quirais por falta de um nome melhor. Parecia ser o mais certo. Achei que se a gente pegasse um, íamos desvendar todos os mistérios. O Alcatrão, as marés, talvez até o Death Stranding. Caramba, como é grande! Se prende aí, moleque! O Alcatrão tá calmo. Vou ficar bem, pai. Tá vendo isso? Acho que ela tá prenha. Ô pai, isso é estranho. Tempestade! Aguenta aí! Eu te seguro! Eu te seguro! E foi assim que o Alcatrão levou o meu filho e a minha mão junto com ele. No começo, achei que esse carinha era meu filho renascido. Posso fazer uma pergunta? Os caçadores que te atacaram depois de você capturar o mamífero quiral, tem certeza que eles saíram do ventre da criatura? Sim. Dito isso, não sou da opinião que os caçadores eram crias dela. O ventre servia como uma passagem para o outro lado. Isso. O Alcatrão e a praia estão ligados. Caracas, é assim que a gente vai descobrindo mais da história deles, então? Bacana. Olha aí, um baita de um bônus, né? Tem que tomar muito cuidado com as coisas que eu deixo pra ver no quarto, hein?
Moby Dick, ou A Baleia, parece ser um dos romances preferidos do Tarman. Como o nome sugere, é uma história sobre uma baleia branca chamada Moby Dick. O Capitão Ahab, um dos protagonistas, usa uma prótese de perna feita de osso de baleia para substituir a que Moby Dick levou há muito tempo. A obsessão dele é se vingar da baleia que ele odeia com todas as forças. Tudo isso enquanto lida com a dor fantasma da sua perna perdida. No final, Ahab não consegue se vingar da sua inimiga e é arrastado para o mar. O único sobrevivente da sua tripulação é Ishmael, o narrador do livro. Ele foi resgatado após se pendurar desesperadamente em uma boia no formato de caixão. Isso mesmo, ele foi salvo por um caixão. É irônico, não? A maneira como se usa uma coisa faz toda a diferença. Olha aí, quem não conhecia Moby Dick, agora conhece. Tem Frankenstein ali também. Vai pegar Moby Dick de novo, será? Não, olha lá, ó. Em uma noite escura, em maio de 1816, 3 homens e 2 mulheres ficaram confinados em uma casa na beira do Lago de Genebra. Uma erupção vulcânica catastrófica tinha desequilibrado o clima global. E uma chuva interminável caía do lado de fora. Meio entediados, todos decidiram escrever histórias de fantasma. E foi nessa noite fatídica que uma mulher chamada Mary escreveu o que acabaria virando Frankenstein. Mary, que só tinha 18 anos, já tinha uma vida bem conturbada. Ela estava tendo um caso com o poeta Percy Bysshe Shelley na época, com quem mais tarde se casaria. Uma releitura dramática desses eventos foi realizada em filme, antes do Death Stranding. O nome do filme é Mary Shelley, e a atriz principal é Elle Fanning. Peraí, onde foi que eu já ouvi esse nome? Caracas, meu. Muito bom. E esse jogo tá recheado de coisas incríveis. Deixa eu só dar uma olhada pra ver se tem mais alguma coisa, galera. Mas a gente vai finalizar, fique em paz. O Pequod é o navio com o qual Ahab vai atrás da Moby Dick em sua busca por vingança. A tripulação dele inclui holandeses, franceses, espanhóis, portugueses, irlandeses e tripulantes da China e da Índia. Diversas pessoas de origens variadas também. É possível argumentar que um símbolo da diversidade racial dos Estados Unidos. Um grupo de almas que transcende divisões étnicas e nacionais, unido para cumprir um único objetivo. Isso me lembra muito a Kojima Productions. Espera. Pela sua reação, você nunca ouviu falar na Kojima Productions? Sam, mas isso não é possível. Eita, quarta barreira aí, ó. Kojima fazendo propaganda de si mesmo e da sua empresa nos próprios jogos. O cara é genial demais. A reunião de escritores que gerou Frankenstein de Mary Shelley também levou ao surgimento de outra criatura lendária da ficção de terror. Tô falando, é claro, do vampiro. Um médico chamado Polidori também participou daquela noite. E depois ele revelou sua criação em um novo romance. Eu já devo ter dito, mas o verão daquele ano foi estranhamente frio. Só na Europa, 200.000 pessoas morreram por isso. Será que o medo generalizado de que o mundo pode estar acabando serviu de inspiração para 2 monstros clássicos? Eu acho que é uma teoria intrigante. Caramba, meu. Muita informação, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. É possível ver certos paralelos entre a busca do Capitão Ahab e o mito de Prometeu.
Prometeu é uma divindade que supostamente roubou o fogo dos céus para dar para os humanos. Ele basicamente deu para eles o poder dos deuses em si. Esse poder se manifestou como a tecnologia. Os humanos criaram ferramentas e, com elas, dominaram a natureza e construíram grandes civilizações. Talvez o autor quisesse representar a busca da baleia branca do Ahab como algo parecido com a luta da humanidade contra as forças da natureza. Daria para dizer que nós estamos vivendo o nosso próprio mito de Prometeu nessa luta para superar o Death Stranding. Não, nós com certeza estamos. E a gente não vai perder. Bem emocionado ele, né? Lembrando que eu vou deixar tudo na descrição, tá, gente? Então se não interessar ver, não tem problema, só pula, tá? Mas isso aqui é parte. Lembrando que o nome do monstro não é Frankenstein e que ele nunca recebeu um nome específico. Frankenstein é o nome do criador dele e do protagonista da história, Victor Frankenstein. Mas nas diversas adaptações para o cinema, a imagem da criatura remendada, perturbadora e instável ficou cada vez mais intensa. E nesse processo nasceu o equívoco de que o nome dele era Frankenstein. No romance original, no entanto, ele era um ser inteligente, parecido com um humano que ansiava por aceitação. Um gigante inteligente e gentil totalmente remendado. Meio parecido com o nosso Deadman, não acha? E embora ele não apareça na obra original da Shelley, em diversos filmes o Frankenstein tem a companhia de um assistente memorável, chamado Igor. Igor e Victor. Onde é que eu já ouvi esses dois nomes antes? É Death Stranding 1, né? Essas referências provavelmente foram usadas para criar os jogos, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. Então beleza, galera. Agora é o seguinte. O boneco aqui, o nosso amigo, a gente vê no próximo vídeo, né? Para não perder o engate. Daqui para frente é aquela máxima. Eu vou ler os e-mails, as mensagens, né? Vou ver os textos que tem para ser lido que a gente recebeu. Quem não gostar, não tem problema. A gente se vê no próximo vídeo. Quem tiver interesse, só ficar aí que vai ver. E eu vou deixar tudo na descrição separadinho para facilitar aí para quem tem interesse, quem não tem, ou no futuro a pessoa quiser ver, enfim, vai estar tudo certinho aí. Então é isso, galera. Para quem fica, sejam muito bem-vindos. Para quem vai, muito obrigado por chegar até aqui. E a gente se vê na próxima. E é isso aí, vamos às leituras. Beleza, então. Acho que aqui é que a gente consegue definir a rota da Magalhães. Mas deixa para o próximo vídeo, eu já vou testar. Por enquanto a gente vai só se focar aí no glossário mesmo. Então vamos lá. Banco de dados, Lu. Eu acredito que se trate de uma atualização, mas eu vou ler a entrada inteira porque eu não lembro onde está a atualização. Então vamos lá. Lu. Um BB Bridge com o número de série BB28. Quando Sam conheceu o BB28, a unidade havia sido considerada desnecessária e marcada para descarte. Mas os dois formaram um vínculo e Sam levou o bebê com ele na jornada pelo continente norte-americano. Em um dado momento, ele parou de chamar a unidade pelo número de série e começou a usar o nome Lu. Depois que a UCA foi estabelecida, declararam Lu uma unidade de bebê inoperante e a condenaram à incineração mais uma vez. Mas com a ajuda do Deadman, Sam simulou o descarte de Lu e removeu o bebê Bridges da cápsula. Bebês comuns não são capazes de sobreviver fora da cápsula, mas, por algum milagre, Lu começou a se desenvolver como uma criança recém-nascida normal. A dupla se escondeu em um bunker isolado na fronteira mexicana para fugirem da UCA. O Deadman descobriu que existiram 2 bebês Bridges com o número de série BB28. Um, aparentemente, erro administrativo. 4 anos atrás, um bebê Bridges marcado com BB28 foi incinerado. Mas, pouco depois, Sam recebeu uma unidade com o mesmo número. Esse é o bebê que Sam chamou de Lu e levou com ele na jornada pela América do Norte.
O único que está registrado, porém, é o BB-28 que foi incinerado. Como cada número de série de bebê deve ser único, aparentemente não existe nenhum registro do BB-28 conhecido como Lu. Sam e Lu se conheceram antes de Sam iniciar a missão de conectar a América do Norte à rede Kiral. Ele recebeu a tarefa de transportar com urgência um cadáver, que havia sido descoberto em Central Knot City até o incinerador. Um membro da equipe de descarte de corpos da Bridges, chamado Igor Frank, se uniu a ele na jornada. Igor não era uma pessoa com DOOMS, então levou uma cápsula de bebê para detectar a presença de EPs. Mas o cadáver começou a necrosar durante o transporte e se transformou em um EP. Ela capturou Igor, mas antes, ele conseguiu dar sua cápsula de bebê para o Sam. A obliteração ocasionada matou Igor e destruiu K1, deixando Sam e seu novo bebê em uma cratera enorme. O bebê era Lu, que Sam levou em sua jornada pela América do Norte. Acontece que Lu, que Igor havia retirado de um depósito antes da missão, herdou o número de série BB-28 de outro bebê Bridges que foi incinerado. Também foi revelado que a matrimorta de Lu já havia morrido. Que doideira, né? Porque eles precisam da matrimorta para continuar, né, entre a vida e a morte lá. Isso aí vai precisar ser explicado dos mínimos detalhes, né? Inimigos não tem, tecnologias também não, criaturas, habilidades. Se vocês ouvirem um barulho de moto ensurdecedor, gente, me perdoem, tá? Instalações. Minas. Instalações que extraem diversos materiais geológicos do subterrâneo e os empacotam como cargas para transporte. Minas estão localizadas por toda a Austrália, e os materiais que elas produzem são usados para impressões quirais. O tipo de material produzido por uma mina dependerá da localização dela. As minas variam em tamanho. As maiores produzem uma variedade maior de materiais. Algumas minas estão conectadas a estações de monotrilho, permitindo que os materiais sejam facilmente transportados para cidades e outras instalações. Grupos hostis e EPs dificultaram a manutenção das minas nos últimos anos, e o número das que estão operacionais diminuiu consideravelmente. Minas inoperantes podem ser restauradas. Para isso, é preciso fornecer os materiais necessários nos terminais delas. As operações de mineração em si são feitas com cristais quirais. Informações detalhadas sobre uma mina podem ser visualizadas no mapa. Basta passar o cursor por cima dela. Monotrilho, um tipo de ferrovia desenvolvida para transportar cargas. A rede do monotrilho abrangia toda a Austrália, conectando minas a cidades de todos os cantos. Recentemente, no entanto, a chuva temporal deteriorou o sistema ferroviário e a presença cada vez maior de grupos hostis e EPs tornou impossível de fazer manutenções. Seções da rede do monotrilho podem ser restauradas com os fornecimentos dos materiais necessários nos terminais delas. Para ver informações detalhadas sobre as seções da rede do monotrilho no mapa, coloque o cursor em cima de cada uma. Monotrilho linha noroeste. A linha noroeste é uma rota costeira de monotrilho que conecta a cidade central de West Fort Knot, F1, às ruínas de Cabo Fort Knot, F2, e North Fort Knot, F3. Ela é conhecida por ser uma rota muito bela, pois passa por várias paisagens de tirar o fôlego. Em específico, a área entre West Fort Knot, onde um trabalho de terraformação está sendo realizado, e o abrigo de animais, que é rodeado por árvores perenes. Lembra um pouco as paisagens da época anterior ao Death Stranding. A área ao norte das ruínas de Cabo Fort Knot é rica em musgos e líquens, criando um contraste relaxante com as montanhas nuas que se encontram mais adiante. Estruturas, cargas, armas... Não deve ter tantas coisas para ler, né? Equipamento de campo. Esqueleto de combate. Um exoesqueleto feito para suportar o peso do usuário, aumentando sua capacidade de transportar e a velocidade de movimento. Esse modelo foi projetado para os portadores realizarem entregas em áreas instáveis e extremamente hostis, oferecendo a proteção ideal. Os módulos de armadura presos ao quadril protegem contra disparos e um escudo eletromagnético é implantado quando o usuário está sob ataque, reduzindo o dano sofrido, mas gastando bateria. Quando você equipar o esqueleto, não poderá prender cargas no quadril. Usar um impulso aumentará a velocidade de movimento, mas gastará bateria. A versão aprimorada é mais leve e tem mais eficiência energética. A potência também foi melhorada para aumentar ainda mais a capacidade de transporte. Caracas, que maravilha, hein? Olha aí, minha mãe não vai poder falar que eu tô abusando do Sam agora, fazendo ele levar um monte de cargas, né? Absorvedor de choques elétricos. Um dispositivo de conversão elétrica que pode ser preso à sua mochila. Sempre que o Sam sofrer um ataque elétrico, uma parte da corrente elétrica será absorvida e usada para carregar a bateria dele. O Sam não sofrerá dano com a eletricidade que for absorvida. Equipar vários dispositivos aumenta a quantidade de dano elétrico que é absorvido e usada para carregar a bateria. Olha aí, você vira tipo o Super Choque, né?
Ferramentas, tratores flutuantes. Um trator flutuante que percorre terrenos acidentados quase sem problemas. Tratores se acionam automaticamente assim que são postos no chão. Depois disso, podem receber cargas e serem presos à cintura do Sam. Eles usam Kiralium para flutuar e gastarão uma pequena quantidade de cristais Kirais enquanto estiverem em uso. Apenas 2 tratores podem ser unidos por vez. Sam também pode andar em um trator como forma de transporte. A versão aprimorada tem maior capacidade de transporte de carga. Caracas, era 300 quilos que carregavam um antes. Quanto que é? 600 agora? DHV Magalhães. Nossa, que trava-língua, né? Veículos. Tricruzador. Uma moto com 3 rodas, sendo 2 delas na frente, o tricruzador atinge uma velocidade máxima impressionante e tem uma maneabilidade excelente. O chassi pequeno permite que se faça curvas mais estreitas. O tricruzador é um veículo off-road excelente e suas rodas dianteiras oferecem um bom amortecimento. Os cravos embutidos nelas se acionam automaticamente em declives íngremes e chão molhado para dar mais aderência. Com o recurso de controle de alinhamento, é possível empiná-lo facilmente. Para que armas de fogo grandes e granadas possam ser usadas quando se está dentro do veículo, os assentos dele foram elevados e abertos. É possível usar armas de uma mão ao dirigir. Uma plataforma de carga encontra-se na lateral do tricruzador e há um espaço para guardar uma mochila e unidades de carga menores atrás do assento. Tricruzadores são movidos a bateria e ela esgota muito rápido quando se está na água. Então tenha cuidado, ela vai recarregar automaticamente em clima ensolarado ou nublado. É possível recarregá-la também com um gerador ou colocando o veículo em uma garagem. Ataques elétricos vão causar curto-circuito em um tricruzador, deixando-o inoperável por um tempo. Componentes personalizados podem ser colocados na plataforma de carga para aprimorar as capacidades do veículo. À venda nos nossos representantes mais próximos. Picape Off-Road. Uma caminhonete de entrega com grande capacidade de transporte que consegue percorrer grandes distâncias. Grandes unidades de carga podem ser colocadas no suporte traseiro, enquanto mochilas e unidades de carga menores podem ficar atrás dos assentos. Ambos os locais são cobertos por um teto, protegendo as cargas de chuvas temporais e ataques inimigos. Para que armas de fogo grandes e granadas possam ser usadas quando se está dentro do veículo, os assentos dele foram elevados e abertos. É possível usar armas de uma mão ao dirigir. Para usuários que desejam aprimorar e personalizar suas picapes off-road para seus próprios estilos, o veículo inclui unidades de expansão genéricas e conectores de armas. Suas medidas de segurança não permitirão o uso de armas não autorizadas. Apesar da picape off-road ter uma bateria grande, ela esgotará rapidamente na água, então tome cuidado. A bateria vai recarregar automaticamente em clima ensolarado ou nublado. É possível recarregá-la também com um gerador ou colocando o veículo em uma garagem. Ataques elétricos vão causar curto-circuito em uma picape off-road, deixando-a inoperável por um tempo. Módulo de bateria. Um componente que pode ser colocado em veículos para aumentar a capacidade de bateria deles, que é o que a gente já conhece, né? Organizações, não tem nada. Pedidos e solicitações também não. Meio ambiente, nada. Sistemas e iniciativas, também não. Fenômenos, aparentemente... Ah, tem um aqui, ó. Matrimortas. Matrimortas são mulheres com morte cerebral cujos filhos não nascidos são usados como bebê Bridges. Elas são mantidas vivas por sistemas de suporte à vida no QG da Bridges e têm uma conexão misteriosa com os filhos, mesmo depois de terem sido removidos delas. Essa conexão, auxiliada pelas cápsulas de bebê projetadas para simular as condições do útero, permite que os bebês se conectem à praia e detectem a presença de EPs. Maravilha! Então é isso, galera, por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo meio bagunçado, na minha opinião, mas eu fiz de coração, com muita boa vontade. Tá certo? Então a gente vê na próxima. Até mais! Mais um trecho dessa longa estrada chegou ao fim, mas ainda há muito a explorar e descobrir sobre o Lu, a UCA e esse novo mundo em reconstrução. Então se curtiu, deixa o like, comenta o que você achou e compartilha com quem tá acompanhando a saga. Tem vídeo novo aqui no canal toda terça, quarta e quinta às 18. E se quiser contribuir com a jornada ainda mais, é só mirar o celular pro QR Code que tá aí na tela ou acessar o link de doação na descrição. Nos vemos no próximo episódio de Versus Players. Deixei 2 sugestões para vocês conhecerem aqui, aproveitem. Nos vemos em breve de Versus Players.